E aí, meus fi, vocês estão bom? Mano, iniciando mais um quadro aqui, o Copômetro de hoje, que teve dois jogos na Copa do Mundo, Bósnia e Canadá, Canadá e Bósnia, Estados Unidos e Paraguai. Canadá como primeiro país sede, né, mano, a empatar um jogo, porque o México e os Estados Unidos ganharam seus jogos em casa. Não, mano, 3 sede é um saco, velho. Nossa senhora, 3 sede é ruim. Os caras fez 3 shows pra cada negócio, mano, é foda. Mas foi o Canadá foi o único time que não conseguiu uma vitória como um país sede. Conseguiu um empate contra a Bósnia, chorado. Os Estados Unidos simplesmente atropelou o Paraguai. Não queria que acontecesse isso, né? Porque o Paraguai é nossos irmãos. E eu também não gosto dos Estados Unidos, então não gostamos dos Estados Unidos. Mas aconteceu, né, mano? 4x1 dos Estados Unidos sobre o Paraguai. E o Paraguai mereceu tomar 4x1, viu? Mas vamos começar com Canadá contra a Bósnia. 1x1 pra cá geral do jogo. Lukic pra Bósnia. E o Larin aos 78 pro Canadá, empatando o jogo. Ó, pra vocês terem ideia como que foi o jogo do Canadá contra a Bósnia, mano. O Canadá teve 13 chutes no gol, cara. 13 chutes pro gol, mas só 3 foi no gol. O time do Canadá simplesmente conseguia criar chances, mas não era aquela chance, nossa senhora, vai sair gol. Era uma chance assim, vai sair alguma coisa, mas não sai tanta coisa. 60% de bola, teve mais precisão nos passes. Foi o time que mais atacou, 9 escanteios contra 4 da Bósnia. Foi o time que tentou propor o jogo, mas só que quando tentava propor o jogo, eles não conseguiam criar chances realmente claras. Não, cara, o Canadá tinha muita bola aérea, cara. Eles tinham muito volume, mas só que era muita bola aérea, muita bola na área. E eles não conseguiam, tipo, criar. Além disso, era um time, tipo, que tentava alguma coisa. O David bem apagado. O Kone, por exemplo, ele aparecia mais no jogo, mas também tava errando bastante pro time do Canadá. E, tipo, numa dessas questões de bola na área, cara, a Bósnia foi lá e marcou. Eles fizeram um latereio bem clobado do Lukic foi lá e fez o gol, mano. E simplesmente a Bósnia fez o gol no jeito que o Canadá costumava tentar atacar, por exemplo. Mas, tipo, a partida da Bósnia, mano, o Kolasinac, cara, jogou muito bem, velho. Jogou muito bem. Ele conseguia ser bem seguro na zaga da Bósnia. Ele conseguia impedir os ataques do time do Canadá. Cara, um cara de experiência, né, mano? Jogou muito bem. Mas é isso, mano. O Canadá tentou. Talvez não tenha tanta qualidade, talvez os jogadores também não tenham aparecido tanto. Já não são muitos jogadores que faz a diferença pro Canadá, né, mano? Então, foi assim um jogo. O Canadá tentou, mas faltou algo a mais, faltou um pouco mais de tranquilidade, faltou um pouco mais de qualidade dos jogadores, faltou os jogadores aparecerem, como o David, o Kone apareceu, mas também errava muito. Na hora que ele apareceu, ele conseguiu criar ele conseguiu puxar o time pra fazer o gol. Mas, tipo, foi uma partida assim do Canadá, assim, não foi lá essas coisas. Foi um time tentava, mas não conseguia furar a Bósnia. Conseguiu furar, né? Conseguiu marcar algum empate, mas não foi um jogo assim de tantas emoções. Mas, por outro lado, cara, os Estados Unidos simplesmente amassou o Paraguai. Nossa senhora, velho. O Paraguai, velho, simplesmente foi pro jogo pateticamente, cara. Os caras não conseguiam competir. Os caras não conseguiam ganhar uma dividida. O Paraguai simplesmente não foi pro jogo, mano. Um time que foi pro jogo hoje foi os Estados Unidos, que meteu 4x1 no Paraguai. Ó, pra vocês terem ideia, os Estados Unidos abriu pra cá com bobadilha contra o Pulisic. Cara, o Pulisic foi pra cima do zagueiro do Paraguai. O zagueiro barra lateral aí. Cara, simplesmente passou pelos dois, mano. Jogadaça do Pulisic. Gol praticamente dele, mano. Aí o Balogun marcou aos 31, o Balogun marcou também aos 45, mais 5 aos 50 do segundo tempo. O Maurício descontou para a seleção do Paraguai. O Reina fechou para cá para os Estados Unidos aos 98 do segundo tempo. Simplesmente marcando 4x1 no Paraguai, cara. E o quarto gol dos Estados Unidos, por exemplo, cara. O time do Paraguai simplesmente atônito dentro de campo. Simplesmente parecia que não tava lá, cara. O time simplesmente, cara, covardemente covarde. O time, mano, time assustadíssimo do Paraguai. Assustadíssimo. Pra vocês terem ideia, cara, os Estados Unidos chutou 17 vezes pro gol. Olha o Paraguai, só 8, mano. E um chute a gol, que foi o gol do Maurício. E os Estados Unidos teve 6 chutes a gol, cara. Eu acho que saiu barato o Paraguai, viu? Nossa, os Estados Unidos simplesmente dominou o jogo, cara. Não deu nem chance pro Paraguai fazer alguma coisa, na moral mesmo. Pra vocês terem ideia, cara, os Estados Unidos teve pressão alta, muita intensidade dentro de campo.
O nosso querido Pulisic LeBron James, o craque da seleção dos Estados Unidos, simplesmente jogou muito. Mano, ele deitou em cima do Cáceres, o lateral do Paraguai, cara, se vocês terem ideia. O Cáceres simplesmente não fez nada na partida, ele foi simplesmente horroroso a partida toda, cara. O Balogun apareceu lá na frente, marcando gol, marcando os 2 gols dos Estados Unidos. Ele foi muito decisivo, teve tranquilidade na frente do gol. Mano, o McKinn, o Adams, o Tio, mano, no meio de campo dos Estados Unidos simplesmente dominaram o meio de campo. Cara, o meio de campo do Paraguai foi simplesmente dominado. O Bobadilhas, o Cubas e depois o Diego Gomes, que também foi jogar pelo meio. Simplesmente sumidos, simplesmente engoliu o meio de campo do Paraguai. O Paraguai não conseguia ter saída de bola. O Paraguai não conseguia ligar a defesa pro meio pro ataque. É um time simplesmente assustado na partida de hoje. Simplesmente não conseguia fazer nada. Não tinha uma válvula de escape, não tinha nada, velho, o time do Paraguai. Cara, foi simplesmente assim, loucura, velho. E olha que os Estados Unidos, tipo, pode ter vencido de 4-1, cara, mas só que os Estados Unidos não tem um time assim, tipo, puta merda, que timaço. Tem um treinador que teoricamente é bom, né? Que é o nosso querido Pochettino. Mas, cara, os Estados Unidos simplesmente engoliu o Paraguai. E ficou assim, né, mano, os grupos. O Canadá em primeiro lugar, com a Bósnia em segundo. Eu não entendi porque o Canadá primeiro, deve ser uma questão de cartões. E o Suíça e o Catar ainda não jogaram. Os Estados Unidos, líder do grupo com 3 pontos, Paraguai em último. A Turquia e a Austrália ainda também não jogaram. Provavelmente os Estados Unidos vai ser o líder, porque marcou 4 em cima do Paraguai, simplesmente amassou o Paraguai, né? Mas é isso, né, mano? O Canadá simplesmente ficou devendo um pouco, porque a gente esperava uma vitória do Canadá contra o poderosíssima Bósnia. Talvez pudesse ser um jogo um pouquinho melhor, se ambas as equipes tentassem colaborar. Talvez o Canadá tentou alguma coisa, mas, né, não foi tão efetivo. Os Estados Unidos simplesmente amassou o Paraguai. Cara, o Paraguai nem foi pro jogo, mano. Vou nem considerar que o Paraguai foi pro jogo, não. Simplesmente foi amassado pelos Estados Unidos. E com isso, mano, segundo dia de Copa, a Copa do Mundo começa a esquentar um pouquinho mais. Amanhã tem a nossa querida seleção brasileira. O bagulho vai ficar doido amanhã, então espero vocês aqui pra gente comentar um pouquinho sobre a seleção brasileira. Eu espero que a seleção brasileira amanhã ganhe do nosso querido Marrocos, pra começar bem, começar com o pé direito. Então é isso, mano. Até amanhã e tamo junto.